Salmo de número 13. O versículo 1 diz assim: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Aqui o salmista Davi, ele faz 5 perguntas a Deus. Ele começa a sua oração perguntando. E não é errado a gente orar fazendo perguntas. Não, pelo contrário. A Bíblia diz que nós devemos fazer todo tipo de oração. Tem a oração de adoração, tem a oração de pedir, mas também de perguntar. E eu quero estudar com você cada parte e se prepare porque você vai vibrar, o Espírito Santo vai falar com você de uma forma sobrenatural. Vamos ver primeiro as perguntas. O salmista Davi diz assim: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? O salmista estava se sentindo esquecido por Deus. Por isso que ele fez essa pergunta. É interessante que ele estava querendo dizer: por quanto tempo o Senhor vai me esquecer? O Senhor não se lembra de mim? Por quanto tempo o Senhor não vai resolver essa situação? Por quanto tempo? E você vai perceber que ele estava muito triste. Ele estava muito angustiado. E ele faz essa oração. Aí a segunda pergunta que ele faz: para sempre? Para sempre que o Senhor vai me esquecer? Eu quero dizer para você que o Senhor Deus não se esquece da gente. O próprio salmista Davi disse: ainda que meu pai e minha mãe se esqueçam de mim, ou me deixem, me abandonem, jamais o meu Deus vai fazer isso. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? Ainda que se esqueça, não me esquecerei de ti. O Senhor Deus jamais vai se esquecer da gente. É mais fácil a gente se esquecer de Deus do que Deus se esquecer de nós. O Senhor nos ama tanto. É claro que aqui está mostrando o lado humano. Aqui está mostrando um momento de tristeza, de angústia. E ele abre o seu coração, ele faz um desabafo diante de Deus. E louvado seja Deus por isso. E ele achava que era para sempre, porque ele não estava obtendo uma resposta satisfatória por causa da tristeza que ele estava sentindo, por causa da opressão do inimigo. Então, ele estava esperando uma resposta de Deus. Aí ele fala aqui ainda, a terceira pergunta: até quando esconderás de mim o teu rosto? Em outras palavras, até quando o Senhor vai se esconder de mim? Olha, o Senhor não se esconde da gente. Pelo contrário, ele quer ser encontrado. Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando buscarde de todo o vosso coração. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então Deus não se esconde da gente. Pelo contrário, Deus sempre esteve no mesmo lugar. O que nós temos que fazer é ter confiança em Deus, porque Ele não se esquece da gente. Às vezes nós passamos por certas situações que não entendemos na hora. Às vezes queremos uma solução de imediato. E às vezes não acontece. Mas tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um porquê. Mas ele queria falar com Deus, ele estava desabafando diante de Deus. E aí diz a palavra assim: até quando consultarei com a minha alma? Ele estava dizendo: até quando eu vou consultar com a minha alma? Em outras palavras, até quando eu vou suportar tudo isso? Por quanto tempo que eu vou passar por isso? Por quanto tempo que eu vou enfrentar essa tristeza, essa angústia? Por quanto tempo, Senhor? Para sempre. Porque se você esconde de mim, Senhor? Eu não sei se já aconteceu com você, mas no mundo nós sabemos que tem pessoas que se esquecem da gente. Existe a tal da ingratidão. E também tem aquelas pessoas que se escondem da gente. Às vezes você pergunta pela pessoa e alguém fala assim, pergunta,
por aquela pessoa, a pessoa responde, está em tal lugar. Um exemplo, aí você vai lá e a pessoa se esconde de você. Ela te evita. Deus não faz isso com a gente. Deus jamais vai nos evitar e vai se esconder da gente. O Senhor está de coração aberto, de braços abertos. O Senhor está com a sua mão estendida para nos abençoar. Aquele momento era um momento de muita tristeza que Davi está enfrentando e você vai entender o porquê. Nós vamos chegar lá. Então, até quando eu vou consultar com a minha alma, Senhor? Até quando minha alma vai estar suspensa? Até quando minha alma vai estar inquieta? Até quando minha alma vai estar agitada? Por quanto tempo, Senhor? Eu não estou aguentando mais. Eu preciso que o Senhor me socorra. Você já sentiu assim? Davi também. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. O homem que teve várias vitórias na vida, mas teve esses momentos. Aí, continuando, diz: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando, Senhor? Por quanto tempo eu vou ter essa tristeza no meu coração? Todo dia eu tenho essa tristeza por causa dessa situação, por causa desse inimigo? Até quando? Até quando? Por quanto tempo eu vou ter essa tristeza? Você se lembra quando Jesus ele falou assim, eu nunca mais me esqueci disso depois que Deus me deu esse entendimento, que ele disse assim para os Pedro, Tiago e João, lá no monte do Jardim do Getsemane, ele disse assim, fica comigo aqui, vigiai comigo, porque a minha alma está triste, até a morte. Jesus ele teve um período de tristeza desde o Jardim do Getsemane até ele ser morto. Foi um período de tristeza, de angústia muito grande, porque aquilo tinha que ser cumprido. Mas tudo tinha um propósito. Qual era o propósito? Para a nossa salvação. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus não deixou a alma de Cristo no Hades, no inferno. Ele ressuscitou da direita do Pai. Eu quero dizer para você, de repente você está fazendo a minha pergunta, por quanto tempo eu vou passar por isso, Deus? Por quanto tempo eu vou enfrentar essa situação que está me deixando triste todo dia? Por quanto tempo, Senhor, meu filho? Por quanto tempo meu marido, minha esposa? Por quanto tempo no meu ministério eu vou estar enfrentando isso? Isso está me entristecendo a cada dia, essa situação. Aí ele fala outra coisa, outra pergunta, a última pergunta que ele fez a Deus. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ele fala, até quando o inimigo vai se exaltar contra mim, Senhor? Irmãos, o inimigo estava se exaltando. Você conhece alguém que começa a se exaltar? Que começa a se achar superior? Esses inimigos de Davi estavam se exaltando contra ele. Estava dizendo, eu quero ver agora como que você vai sair dessa. Não tem jeito para você. Porque eu sou o que sou. O único eu sou que sou é Deus. Mas o inimigo gosta de imitar a Deus. O inimigo, irmãos, ele quer ver o nosso fracasso, a nossa derrota. Mas nunca se esqueça que em Cristo nós somos mais que vencedores. Seu inimigo está se exaltando sobre a sua vida. Aparentemente ele está vencendo, porque aparentemente não está tendo resposta, o milagre ainda não chegou, como no caso de Daniel, que orou 21 dias, mas no primeiro dia Deus já tinha ouvido a oração dele. Foram 21 dias de angústias, de intercessão, ele querendo uma resposta para aquela situação, mas ele não desistiu. E o inimigo achava que estava triunfando, porque até então, quando Deus enviou um anjo trazendo a resposta, um inimigo do inferno tentou impedir a chegada dele. E eles estavam se exaltando, só que Deus enviou um outro anjo e a resposta chegou. Eu quero dizer para você, o seu inimigo já foi derrotado por Jesus. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Você não tem que temer a ameaça do inimigo. Às vezes ele usa alguém para te amedrontar, através de uma fala, através de um olhar. Você não tem que ter medo. Davi aqui, pessoal, não quer dizer que ele não confiava em Deus. Não, em nenhum momento ele disse isso. Ele queria saber por quanto tempo o Senhor iria responder a oração dele. Ele queria saber por que Deus estava demorando tanto.
Até quando? É nesse sentido, porque ele confiava em Deus. Aí, irmãos, olha, depois das perguntas, ele fala assim para Deus: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Ele fala assim, isso é muito forte e profundo. Ele fala: Senhor, atenta para mim. Olha para mim, Senhor, presta atenção em mim, Senhor. Olha a minha situação, Senhor. Ouve a minha oração, Senhor. Ouça o meu clamor. Ilumina o meu entendimento, alumia os meus olhos, me fortaleça, me renova, porque eu não quero morrer. Eu não quero adormecer na morte. Senhor, eu quero viver, eu não quero morrer. Quando ele fala isso, é porque a situação era muito desesperadora. A morte estava se aproximando dele. Ele só via a morte diante dele. Se ele não orasse, ele sabia que só Deus poderia livrá-lo da morte. Só Deus. Então ele, muito triste, muito angustiado, mas orando e insistindo, ele recorre a Deus em oração. E ele sabia que se Deus não interviesse, ele iria morrer. E é interessante que ele fez aquelas perguntas por causa disso. Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Por quanto tempo? Para sempre? Até quando o Senhor vai se esconder de mim? Até quando a minha alma vai estar inquieta? Eu estou triste todos os dias, Senhor. Até quando o inimigo vai prevalecer? Até quando o inimigo vai se exaltar? Zombando de mim? Até quando? Se o Senhor não intervir, eu vou morrer. Se o Senhor não agir, tudo vai ser destruído, eu vou perder tudo. Eu preciso do teu socorro, da tua ajuda. Talvez é o seu caso. Talvez você está para sofrer uma perca. Talvez, se não for intervenção de Deus, está tudo acabado. Mas eu quero dizer para você, não desista. Em nome de Jesus, confie no Senhor. É um salmo curto, mas um salmo muito poderoso. Aqui mostra a humanidade de Davi, o lado humano dele. E diz mais. Aí ele fala: para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar, a ser abalado. Isso é muito forte. Davi sabia que se ele perecesse, o inimigo iria se alegrar com a derrota de Davi, com o fracasso de Davi. O inimigo iria dizer: prevaleci contra ele. Eu o destruí, eu acabei com ele. Por isso que essa oração de Davi foi uma oração muito ousada. E essa oração nós temos que fazer e falar com Deus. Tem situação que é drástica. Você tem que desabafar, rasgar o seu coração. Falar: Deus, se o Senhor não intervir, isso aqui vai acabar. Se o Senhor não intervir, eu vou perder. E o inimigo vai zombar. O inimigo está se exaltando. Mas o Senhor é meu Deus. Eu recorro a ti. Nós temos que abrir o coração e ser sincero diante de Deus, porque tem situações que nós vamos nos sentir impotentes. É como Davi, ele sabia que só Deus podia dar aquele livramento. A morte estava se aproximando, a derrota, o fracasso estava se aproximando, a destruição. E ele sabia que se ele perdesse, o inimigo iria se exaltar. O inimigo iria dizer: prevaleci, derrotei o campeão de Deus. Derrotei o homem segundo o coração de Deus. Fiz ele cair. Isso serve para nós. A Bíblia diz: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas resistir firme na fé. Vamos abrir o coração diante de Deus e vamos falar com Deus. Fala com Deus. Seu casamento está por um fio, fala com Deus. Deus, se o Senhor não intervir, acabou. É só um milagre. Se o Senhor não mudar o coração, já era. Você tem que falar com Deus. Às vezes o inimigo está prevalecendo. Você se lembra de Esaú? Jacó teve que orar, lutar com o anjo para que Deus mudasse o coração de Esaú, que estava cheio de ódio e de raiva, que estava determinado a fazer o mal. Tem situação que é só Deus. Em nome de Jesus, talvez o seu comércio, a sua empresa, o seu ministério, seja o que for na sua vida, que você vê, se Deus não colocar a mão aqui, já era. Se Deus não intervir aqui, acabou. Aí o inimigo vai prevalecer. É isso que o Senhor quer, Deus?
é isso, mas eu confio no Senhor. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Mas eu confio na tua benignidade. Eita glória! Ele está dizendo, mas eu confio em ti. Eu confio na tua benignidade. Eu confio no teu amor. Ele confiava no amor de Deus. Tem uma tradução que diz isso. E você confia nesse amor? Você crê que Deus te ama verdadeiramente? Você crê nisto? Tem muita gente que está querendo prova deste amor, mas eu quero dizer para você, a prova deste amor foi quando ele enviou seu filho Jesus para nos salvar. E Jesus provou que nos ama quando morreu por nós naquela cruz, nos substituindo, levando nossos pecados, doenças e enfermidades para nos dar vida eterna. A Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. Deus é amor. Ele te ama. Confie nesse amor. Porque quem ama protege, quem ama cuida, quem ama livra, quem ama está perto. E Deus está perto de você. Ele confiava nessa benignidade, nesse amor, nessa misericórdia. Louvado seja Deus, confie. Você vai ver o livramento. De repente você pode estar enfrentando esse momento aí de angústia, essa tristeza por muitos dias, como Davi. Talvez o inimigo está se exaltando. Mas eu quero dizer para você, a sua hora vai chegar, o livramento virá. Davi lhe dizia, por quanto tempo, Senhor? Por quanto tempo? O Senhor não vai tomar uma atitude? Até quando o Senhor não vai intervir? Mas tudo tem um propósito, tudo tem um querer. Você pode ter certeza que o final é glorioso. Davi nunca perdeu a confiança. Ele sempre confiou no amor de Deus. E ainda diz, versículo 5 ainda, na tua salvação meu coração se alegrará. Ele disse, o meu coração vai se alegrar no Senhor. O que ele está querendo dizer? O Senhor irá me salvar. O Senhor irá me tirar dessa. Acredite que o Senhor também vai te salvar, vai te tirar desta situação. Em o nome de Jesus. Não importa a situação que você esteja vivendo nesta hora. Não importa. Como o caso de Davi, que ele só via a morte diante dele. Ele sabia que se Deus não interviesse, se Deus não agisse, ele morreria. E o inimigo ia dizer, conseguimos, prevalecemos. Por isso que ele falou com Deus. Se o Senhor não intervir, a gente vai perecer. Se o Senhor não intervir, eu vou morrer no sono da morte. Mas eu não quero morrer, eu quero viver. Por isso que eu estou orando ao Senhor. Até quando o Senhor vai permitir isso? Até quando o Senhor não vai estender tuas mãos? Você acha que Deus não ouviu a oração dele no primeiro dia? Com certeza, como o caso de Daniel. Mas eu quero dizer para você, Deus nunca chega atrasado. Nunca. Em nome de Jesus, em cada luta você sai mais forte. Você sai mais forte porque você teve uma experiência com Deus. A alma dele estava triste a cada dia, coração agitado, inquieto. Mas ele sabia em que ele cria. Ele sabia que a salvação viria. A salvação virá. O livramento virá. A restituição virá. O milagre virá. Em nome de Jesus. E eu finalizo aqui. Olha o que ele disse. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor. Eu quero dizer para você, adore a Deus em todo o tempo. Exalte ao Senhor em todo o tempo. Porque Ele tem feito bem. Deus sempre faz bem a nós. Deus é muito bom. Por isso louve. Olha quantas coisas Deus já fez por você. Quantas maravilhas você já viu. E quantos milagres você já experimentou. Deus não mudou. Faça como Paulo e Silas e tantos outros. Davi era um adorador. Ele sabia que Deus iria salvá-lo e tirá-lo daquela situação. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu finalizo aqui. O Salmo 30, versículo 5 diz: a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez você, como Davi, está com a alma triste. A cada dia, enquanto aquele problema não for resolvido, você continua com a alma triste por causa daquela situação. Mas eu quero dizer, nunca perca a confiança. A Bíblia diz, está alegre? Cante louvores. Está triste? Ore. Louvor e oração. Paulo e Silas fizeram isso. Cantaram e oraram. As portas se abriram. O terremoto veio. O de repente aconteceu. Essa noite vai passar na sua vida. Vai chegar a luz do amanhecer na sua vida. Você vai ver a salvação de Deus. Para a glória do Senhor.